Eu estou conversando com o Fábio Caires, que está lá em Palmas, Tocantins, e nós vamos conversar sobre as pesquisas dele acerca da Escola de Frankfurt. Ô, Fábio, contextualiza, por gentileza, no tempo e no espaço, a Escola de Frankfurt. Olha, tarefa difícil, né? Mas vamos conversando aos pouquinhos, né? Em 1923, alguns teóricos, né, inclusive um argentino, né, chamado Félix Weyer, decidiu reunir, né, aquilo que depois ficou mundialmente conhecido como a primeira semana de trabalho marxista. Então, de 22 para 23, o Félix Weyer se reúne com alguns grandes teóricos, né, entre eles o Lukács, o Pollock e outros tantos, para pensar uma espécie de atualização ou de trazer o marxismo, né, de volta para a academia. Uma data importante, Deodato, se a gente pensar que, após a Revolução Russa, né, o marxismo ele começa a ser altamente criticado, né, e, inclusive, as suas posições, né, e as suas possibilidades de transformação do real, né, transformação da realidade. A pergunta que eles faziam é ainda o marxismo, né, atual, e de que modo que ele pode nos ajudar a dinâmica, né, efetiva da realidade. Então, eles se reúnem nessa primeira semana e, em 1923, para ser mais exato, né, talvez na segunda metade de 1923, o Félix, ajudado pelo pai, né, que é um famoso mecenas, né, que vendia grãos. Com a ajuda do pai, o Félix resolve fundar o Instituto de Pesquisa Social, né? Que é um instituto que na verdade, o nome seria o Instituto para o Marxismo, né? E aí, enfim, isso tudo para dizer que a escola, né, essa dita Escola de Frankfurt, ela nasce a partir de uma semana de trabalhos com a finalidade de atualizar o marxismo e trazer o marxismo de volta para a academia. Então, em 1923, esse instituto ele é consolidado, né, pelo governo, e o primeiro presidente, o Grünberg, não, o Gerlach, não, o Grünberg é o segundo presidente desse instituto. Tanto o Grünberg quanto o Gerlach, ele adota uma postura muito mais ortodoxa para o instituto. Olha, nós vamos pensar o marxismo. O marxismo, stricto sensu, né, no sentido de revolução, de transformar o real por meio de forças. E no primeiro ano, o Gerlach assume, mas acaba falecendo, e aí no segundo ano, o Grünberg assume. E daí vai aparecer algumas figuras interessantes, né, que é o Marx Horkheimer e o Theodor Adorno, né, que é o filósofo que eu me relacionei durante muito tempo. Havia internamente, né, entre 1920 e 1930, uma crítica àqueles que pensavam o marxismo quase que como se fossem papagaios. Eu já ouvi o pessoal colocar dessa forma. Procede essa crítica? Eu acho que ela procede em partes, né, porque dificilmente, aí talvez eu vou usar até um pouco do movimento do pensamento do Hegel, né? Me parece que algumas categorias, né, do pensamento do Marx já eram insuficientes para compreender, de fato, o contexto histórico que eles estavam pisando, né? E quando a gente fala papagaio, é porque me parece que havia alguns autores, né, que repetiam, né, e queriam usar stricto sensu toda essa categorização que já era por si só insuficientes, né? Elas já não mais compreendiam a dinâmica do real, né? Era necessário pensar um outro movimento para tentar reerguer um modelo de pensamento, né? E aí a ideia de uma filosofia social não mais justificada por essa categorização insuficiente. Então, para boa parte dos autores, a base, a estrutura, né, é o pensamento do Marx, mas o pensamento do Marx revisitado ou juntado a outros modelos de pensamento, né? Daí vem toda aquela gama de autores, né? Quando a gente fala de Escola de Frankfurt, a gente não fala apenas do Marx, a gente fala do Freud,
da retomada do movimento dialético do pensamento do Hegel. Alguns autores voltavam, inclusive o próprio Adorno, ao Kant. Então, havia ali não apenas o Marx, né, mas o Marx que ganhou forças, né, com essa união de outros autores. E eu acho que sim, eu digo em partes por quê? Porque o Marx está ali presente, né, basicamente na estrutura de todos os autores, né, de todos os pensamentos daqueles autores, mas o Marx não mais com aquela ortodoxia rotineira, né, que eles estavam acostumados a ouvir.